Na minha experiência de advogado, de mediador, eu vi muitas histórias, mas muitas pessoas que acabaram ficando atoladas, né? Ficando presas em relacionamentos tóxicos, e eu pude presenciar o quanto isso é difícil, o quanto isso é devastador na vida das pessoas que acabam se envolvendo em relacionamentos tóxicos. Então eu resolvi fazer essa live para que a gente possa dar uma pincelada rápida sobre esse assunto e com certeza destrinchar um pouco essa estrutura de relacionamentos tóxicos, né? Então, vamos tentar definir, pelo menos tentar explicar Oi, Lúcia. Tentar entender um pouco o que é um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico, é claro, é um relacionamento ruim. Quem passou por um relacionamento tóxico e conseguiu sair dele, sabe muito bem do que é que eu estou falando. Mas, em essência, um relacionamento tóxico é aquele que não permite que você cresça como pessoa. É um relacionamento que não permite o seu desenvolvimento emocional. Ao contrário do que deveria ser todo relacionamento, né, que deveria proporcionar às pessoas crescerem, se desenvolverem, realizarem todos os seus potenciais. Oi, Marilene. Um relacionamento tóxico é um relacionamento que faz exatamente ao contrário. Faz com que a pessoa que esteja dentro de um relacionamento desse fique cada vez mais tolhida, cada vez mais oprimida, cada vez mais se apequene, não é? Cada vez fique mais longe do seu desenvolvimento pleno, do seu desenvolvimento de todos os seus potenciais. Oi, Dete. Oi, Tereza, boa noite. Socorro, tudo bem? Então, o relacionamento tóxico é esse. É um relacionamento que vai cada vez mais fazendo com que a pessoa se sinta cada vez mais oprimida, e isso pode, em estágios mais avançados, acabar caindo em depressões severas. Enfim, a pessoa fica presa nesses relacionamentos, né? O problema é assim, se você está bem na vida, se você está inteiro, se você está equilibrado e você topa com um relacionamento ruim, o que acontece? Nada, você simplesmente sai fora, você segue a vida e as coisas continuam, você procura outro relacionamento e não tem grandes problemas, né? Na verdade, isso a gente faz sempre, né? A gente tenta se relacionar, até encontrar uma pessoa que seja interessante. E se a gente encontra alguém que não faz bem pra gente, a gente pula para outro e tenta novamente, né? O problema é quando você não está bem na vida e você não está equilibrado, você não está inteiro, e você acaba encontrando um relacionamento ruim e esse relacionamento acaba se tornando um relacionamento tóxico, aí sim isso começa a virar um problema muito sério, né? O relacionamento tóxico, ele sempre tem uma característica importante, tem algumas características importantes, mas talvez uma que seja mais clara é que no momento existe um desequilíbrio muito grande entre essas duas pessoas. As pessoas sempre tem uma pessoa que parece que é dominante, parece que fica em vantagem emocional no relacionamento tóxico, e a outra pessoa fica oprimida, fica sendo manipulada o tempo inteiro dentro desse relacionamento, né? E aí as necessidades dessa pessoa que está sendo manipulada, está sendo oprimida, normalmente ela é ridicularizada, ela é abafada, essas necessidades são vistas como coisas menores, e a pessoa vai se sentindo cada vez mais manipulada, né? Cada vez menor. Cada vez mais ela perde a própria identidade, até que chega num ponto em que ela começa a duvidar das suas próprias condições, né? O que acontece, né, quando você vai passando por essa manipulação e as suas necessidades vão sendo cada vez mais ridicularizadas, vão sendo abafadas, vão sendo controladas por essa outra pessoa, né? A sensação que existe é que essa pessoa, aos poucos, ela vai deixando de existir. Ela vai perdendo completamente a identidade. Então, ela vai, além de não ter essa falta de desenvolvimento pessoal, além dela não se desenvolver, é como se ela fosse cada vez mais se desconhecendo.
como se ela fosse cada vez mais se diluindo nessa relação e se diluindo no outro. É como se, de repente, ela não soubesse mais onde ela começa, onde ela termina, onde começa o outro, onde termina o outro, né? E nessa perda de identidade, ela começa a ficar cada vez menos operacional na vida. Ela não consegue mais ter uma existência autônoma. E ela vai ficando cada vez mais dependente dessa situação. E aí, então, você começa a perguntar, bom, se esses relacionamentos são tão ruins, são tão tóxicos, são tão destrutivos, né? São tão devastadores para as pessoas, por que as pessoas acabam ficando nesses relacionamentos? O que acontece que a pessoa não consegue sair disso, mesmo sabendo, mesmo intuindo que aquilo não faz bem para ela? Isso talvez seja o ponto mais importante de quando a gente começa a discutir sobre os relacionamentos tóxicos. Por que as pessoas não conseguem sair, né? Bom, talvez o principal motivo da pessoa não conseguir sair... Oi, Monique. Elisane, tudo bem? Isaura, Alessandra, Liliane, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver quem mais está aqui. Xi, Lúcia Fernanda, Ana Paula, Tilma Vieira. Oi, Viviane, tudo bem? Shirley, Cirlei, GG. Nossa, quantas pessoas que me acompanham, né? Bom, então talvez o motivo principal de a pessoa não conseguir sair de um relacionamento tóxico é que muitas vezes ela não se dá conta de que ela está num relacionamento tóxico. E por que isso? Porque um relacionamento tóxico, um relacionamento destrutivo, ele não se estabelece, não se instala simplesmente do dia para a noite. Ele leva muito tempo, às vezes leva anos para se instalar. É uma coisa muito sutil que vai acontecendo no dia a dia. Isso vai como que fosse um veneno que fosse sendo inoculado assim, bem lentamente, né? Uma coisa bem sutil, né? Como se a pessoa fosse sendo cozida em fogo lento. Aquilo vai se instalando dessa forma. É claro, se fosse uma coisa grosseira, uma coisa repentina, uma coisa que logo você percebesse que estava acontecendo, simplesmente você parte para outra e deixa isso para lá. Mas a verdade é que esses relacionamentos eles vão se instalando, vão se construindo dia a dia, às vezes por anos, né? Então as pessoas às vezes não se dão conta que estão num relacionamento que é doentio, que é super destrutivo, né? E isso faz com que seja difícil para ela se perceber dentro de um relacionamento assim. E isso talvez seja o fator principal de que a pessoa não siga em frente, que acabe ficando naquilo, porque falta essa percepção, né? Depois disso, uma coisa que atrapalha demais as pessoas conseguirem sair desse relacionamento é uma sensação generalizada de medo, né? É uma sensação, é como se fosse uma espécie, é um sentimento que é como se fosse uma névoa, assim, né? Esse medo ele vem com uma cara de névoa que você não sabe, você não consegue enxergar direito através dele, mas você sabe que ele está lá, você sabe que ele está muito presente, aquilo está toda hora turvando a sua visão. E esse medo ele atende por vários nomes, né? Ele às vezes é medo da solidão, às vezes é o medo de não conseguir seguir a vida sozinha, às vezes de não conseguir um outro companheiro, às vezes é o medo de não conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Esse medo generalizado que envolve as pessoas que estão num relacionamento doentio, assim, ele tem vários nomes, né? Mas a sensação é uma só, essa sensação de insegurança que fica dentro das pessoas. Depois, uma outra coisa que também breca muitas pessoas na hora de elas seguirem em frente, de elas decidirem seguir em frente, é uma ideia de que existem valores que são valores maiores do que elas mesmas e que não permite que elas rompam com esse relacionamento e sigam em frente, né? Oi, Rayane. Medo da solidão, muita gente tem medo da solidão. Mas esses valores, eles podem vir de uma forma
De várias formas, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de romper um relacionamento doentio por conta dos filhos. E acham que os filhos vão sofrer se esse casamento, se esse relacionamento acabar. Mas elas não se dão conta de que um relacionamento tóxico, ele acaba intoxicando todos que estão ao seu redor, principalmente os filhos. Né? Ele intoxica os amigos, intoxica os parentes, e os filhos sentem demais quando o relacionamento doentio eles percebem que a pessoa que está sofrendo isso está sendo consumida, está sendo desvitalizada, não está conseguindo se realizar, e os filhos normalmente sofrem muito, se identificam com isso e sofrem também. Então, esses valores que às vezes a gente acha que são maiores do que a gente, às vezes eles não se justificam. Tá? Muitas vezes também tem um medo, tem essa questão do que é que as pessoas vão pensar. Né? O que é que as pessoas vão pensar se eu, de fato, decidir romper um relacionamento desse? Será que as pessoas vão me ver como desajustada, como uma pessoa incapaz? É como se houvesse um papel a ser desempenhado na sociedade que a pessoa fica refém do pensamento dos outros, de que esse papel não vai ser elas não vão conseguir desempenhar esse papel. Né? Um terceiro fator que talvez seja o mais cruel de todos eles, que segura as pessoas num relacionamento doentio, é a culpa. Porque normalmente quem manipula uma relação, e sempre tem um manipulador dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentios, quem manipula essa relação vai aos poucos, bem lentamente, construindo um certo discurso que se volta com particular esmero para essa questão da culpa. Né? E do que é que eu estou falando? Normalmente essa culpa vem assim: olha, você falhou, olha, você não foi capaz de valorizar tudo que você tem, olha, você não consegue trazer felicidade, tudo que você faz está errado. Então, sempre tem a pessoa que manipula desta forma: olha, você não consegue, você não é capaz, você não conseguiu. E junto com esse dedo apontado trazendo culpa, normalmente vem o discurso da dívida, que é assim: olha, se não fosse por mim você não teria nada, olha, se não fosse por mim você não teria essa família que você tem, olha, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Sempre tem essa dívida colocada para a pessoa, né? Olha, você me deve alguma coisa. Então, quando você junta isso, a questão da dívida e a questão do, olha, você não foi capaz, essa manipulação atinge um tal ponto, né, que a pessoa fica enlouquecida, e ela fica toda hora tentando consertar alguma coisa que, na verdade, nunca se quebrou. Né? Ela fica correndo atrás de olha, se eu não fui capaz, então eu vou tentar ser, olha, se eu tenho uma dívida, eu vou tentar então honrar essa dívida, e fica o tempo inteiro com essa culpa de não estar à altura do que lhe foi proporcionado. E isso é uma manipulação muito sutil, que acontece com muita frequência nesses relacionamentos que são doentios. Né? Agora, quando tudo bem, você consegue identificar isso, você identificou, você viu, percebeu, entendeu o que é relacionamento tóxico. Agora, como é que faz para sair disso? Isso talvez seja o mais importante, porque nessas situações a sensação de impotência é muito grande. Então, como fazer para sair de um relacionamento tóxico? Bom, a primeira coisa é realizar que você está num relacionamento tóxico. Oi, Xi. A Xi está me perguntando que ela gostaria de saber por que atinge geralmente as mulheres. Não é sempre, hein? Não é sempre. Tem muitos homens que entram em relacionamentos doentios. O que eu acho assim, é que quando é com as mulheres, isso fica mais visível. Isso fica talvez mais escancarado.
Isso talvez venha com uma exposição maior. Agora, quando quem está no relacionamento, a vítima, entre aspas, né, do relacionamento doentio é um homem, isso é mais sutil, né? As mulheres manipuladoras fazem isso de um jeito um pouco mais leve, um pouco mais imperceptível, mas acontece muito. Existem muitas mulheres manipuladoras, assim como existem muitos homens manipuladores, né? Então, a primeira coisa para sair de um relacionamento, voltando aqui, eu acabo querendo responder as perguntas, mas acabo me perdendo no raciocínio. Mas, primeira coisa, assim, realizar, olha, estou num relacionamento doentio, eu percebi isso, e a hora que você percebe isso, e não é fácil perceber. Porque para você normalmente existem 3 armadilhas aí que são muito fortes e que as pessoas acabam caindo. A primeira armadilha, assim, é das lembranças do passado, né? Então, a pessoa fica presa, fica presa, assim, pensando muito fortemente no que aconteceu no passado, as coisas boas que aconteceram, nas lembranças interessantes, todos os momentos vividos que devem ter felizes, né? Porque tem essa história sempre de um começo que é bom e depois esse relacionamento vai se tornando doentio. Então, essa questão dos momentos felizes é muito forte, porque quem está no relacionamento fica lembrando disso como um patrimônio seu, que é difícil abandonar. E, ao mesmo tempo, fica imaginando que se aconteceu no passado, é bem possível que aconteça de novo no futuro. Só que isso é uma armadilha terrível, porque o passado já não existe mais, e o futuro também não, o futuro ainda não existe. Então, a pessoa que está nesse relacionamento, ela fica perdida entre esses 2 momentos, ou pelo menos o momento do passado e a esperança do futuro, e ainda tem um terceiro fator, são os pequenos momentos felizes que acontecem no presente. Por que eles acontecem? Porque esse relacionamento, ele exige tanto, né? Da pessoa a pessoa que está vivendo esse relacionamento doentio, esse relacionamento tóxico, às vezes ela se esforça tanto para sair, para ter momentos felizes, para ter alguma coisa melhor, que acabam acontecendo pequenos instantes de melhoria. E nesses instantes, a sensação que dá assim, puxa, agora vai, agora engrenou, finalmente consegui, agora vai. Só que não acontece, isso é ilusão, porque logo no momento seguinte, toda a manipulação, toda a agressão, todo o dano psicológico vai voltar a acontecer. E o relacionamento vai voltar ao que sempre foi, né? Então é uma armadilha muito difícil de sair, essa do presente e do futuro, pontuada, polvilhada desses momentinhos felizes do presente, né? Que a pessoa às vezes demora para entender que está num relacionamento doentio, num relacionamento tóxico, que não lhe permite se desenvolver como ser humano. Então, a hora que você consegue entender isso, olha, esse relacionamento de fato não me faz bem, esse relacionamento de fato está me prejudicando, de fato eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, é uma questão de sobrevivência. A hora que você realiza isso, né? A hora que você consegue definir isso para você, com clareza, então aí você tem que definir uma estratégia para sair disso. Você tem que começar a pensar, respira, né? Você acalma, quando você definiu que esse relacionamento é ruim, é tóxico, as coisas se clareiam um pouco. As coisas ficam um pouco mais leves, ainda que sejam ainda muito doloridas. Mas você consegue ver com um pouco mais de clareza. Então esse é o momento de respirar, esse é o momento de olhar em volta, ver direitinho o que está acontecendo e começar a definir estratégias para sair disso. E essa definição de estratégia, ela começa principalmente na questão da segurança. Como sair disso com segurança? Talvez seja um pouco duro falar dessa maneira, mas é fundamental que se tenha isso em vista. E quando eu falo de segurança, eu estou falando basicamente de 3 aspectos de segurança. Segurança psicológica, segurança financeira
e segurança física. Quando eu falo de segurança psicológica, eu estou dizendo assim, quando você decidiu sair desse relacionamento, é muito provável que toda a violência implícita que estava nele, toda a manipulação, toda a obsessão existente naquilo, é muito provável que ela apareça de uma forma ainda mais forte. Então, é preciso se reforçar psicologicamente para poder enfrentar talvez uma reação, um momento muito duro que venha pela frente. Depois, quando eu falo em segurança financeira, é necessário montar uma estratégia para você pensar assim, olha, então, a hora que eu sair disso, quais são as minhas reais possibilidades? Como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho? Quem pode me ajudar? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Aonde que eu tenho que prestar atenção? O que é que eu tenho que evitar? O que é que eu tenho que provocar? Eu tenho que aproveitar. Essa visão da segurança financeira também é fundamental, porque quando você sai de um relacionamento desse, e às vezes é um relacionamento de anos, de muitos anos, de décadas, você sai, como eu disse lá no início, de uma forma muito insegura. Então, a questão financeira é sim um aspecto que não pode ser deixado de lado. Você tem que pensar nisso. E depois, a terceira perna dessa questão da segurança é a questão da segurança física. Eu cansei de ver, na minha experiência de mediador e na minha experiência de advogado, situações onde as pessoas realmente enfrentaram situações de extrema insegurança física, de ameaças, às vezes de agressões que acontecem de fato. Então, se você está num relacionamento muito ruim, onde esse relacionamento está muito estragado, você tem que pensar nessa questão também. Essa questão ela pode aparecer em momentos que você menos espera, né? Então, se você montou a estratégia para sair desse relacionamento, pense nessa questão da segurança em primeiro lugar. Aí depois vem as outras, tá? Bom, se você fez essa estratégia, uma outra situação, uma outra questão que você tem que está muito consciente é que vai doer. Não existe separação, não existe divórcio que não doa e que não doa bastante. Então, você tem que estar preparado para passar por isso e saber que a dor é inevitável. Não tem como fazer isso de uma forma indolor. Só que quando você sabe disso e quando você se prepara, você enfrenta isso de uma forma muito mais tranquila. É como se você se preparasse para uma cirurgia. Você sabe que a cirurgia vai acontecer, você sabe que vai doer, você sabe que vai ter pós-operatório, você sabe que você vai estar num momento muito fragilizado, mas sabendo de tudo isso, você já está mais fortalecido. E você já está mais em condições de enfrentar toda essa situação. Então, saber que vai doer é um jeito muito legal de diminuir a dor. Muito legal. E do mesmo jeito que uma cirurgia, essa dor passa. Você vai passar por essa dor. E depois que ela passar, você vai estar numa situação muito, mas muito melhor do que você estava antes, né? Então, esses pontos são muito importantes para você ter em mente para sair desse relacionamento tóxico. Agora, talvez o último ponto que eu vou falar hoje é a hora que você passa por isso, né? A hora que você tem noção de tudo que você está vivendo, você tem noção das suas dificuldades, você tem noção de que vai doer, você tem já um mapinha, você tem um mapa do que vai acontecer. E não vai ser fácil. E em alguns momentos pode ser que você sinta que não vai conseguir segurar a onda, que vai ser muito difícil, ou que sozinho está muito pesado. Então, este é o momento de você pedir ajuda profissional. Então, a hora que você perceber que pesou demais, que você sozinho não está dando conta, procure ajuda profissional de um psicólogo, procure ajuda profissional de um advogado, procure ajuda de um coach,
Procure ajuda de alguém que esteja acostumado a lidar com situações e com esse tipo de dor das pessoas. Porque vai fazer muita diferença na sua travessia. Vai fazer muita diferença de como que você sai de um relacionamento tóxico, talvez muito difícil. Então, eu vejo muitas pessoas, muita gente que reluta demais em procurar ajuda profissional, reluta demais em procurar um psicólogo, fazer uma consulta com um advogado. Não tem sentido você relutar em procurar esse tipo de ajuda. Nenhum sentido mesmo. Né? Porque esse profissional pode fazer muita diferença na recuperação e na saída disso. E às vezes eu vejo as pessoas às vezes gastam dinheiro com tanta futilidade e às vezes reclamam de pagar um psicólogo ou então fazer uma consulta com um advogado. Às vezes uma terapia breve sai nada perto do prejuízo que a pessoa pode ter se não fizer. Né? Uma boa orientação jurídica de um advogado é nada perto do que você ficar sem orientação pode te trazer para frente de uma forma irreversível. Né? Porque depois que você fizer um divórcio, você fizer lá um processo de divórcio, aquilo está decidido, você não vai conseguir mexer mais. Então vai ser irreversível uma coisa que for mal feita. Então uma boa orientação é absolutamente fundamental a hora que você percebe que para você ficou pesado demais. Não é vergonha nenhuma procurar um psicólogo. Não é demérito nenhum não entender todos os meandros jurídicos. Né? Então essas coisas, essas ferramentas elas têm que ser usadas pelas pessoas que estão passando por isso. Tá? Gente, os relacionamentos tóxicos existem. Eles se instalam de uma forma muito insidiosa, a gente não percebe, é difícil sair deles, eles existem em todas as classes sociais, existem em todas as condições financeiras, em todos os graus de instrução. Enfim, um relacionamento tóxico existe entre seres humanos. Isso acontece com uma frequência que vocês nem imaginam. Existe demais isso. A manipulação das pessoas, às vezes existem pessoas de extrema crueldade nos relacionamentos, as pessoas oportunistas. Eu não acho que isso não é a maioria. Né? Quem acompanha a página Divórcio Suave sabe que eu sempre, e esse é o meu DNA de mediador, sempre é ver um lado positivo das coisas e sempre tentar trazer para uma conversa franca, explorar as possibilidades diferentes, mas o fato é que existem situações em que elas são doentias e todas essas ferramentas elas passam a ser ineficazes. Então é preciso realizar o prejuízo, saber que aquilo não deu certo, bola para frente e sair disso com a maior segurança possível. Tá? Gente, vejam esse vídeo, revejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. É muito importante, quem está numa situação dessa, ter um clique, pensar bem, analisar, fazer a passagem com segurança e perceber que não está sozinha, que existe gente que pode ajudar. Bom, deixa eu ver aqui, Flávia sempre curte, né? A Flávia pergunta, será que depois de um tempo suficiente, mesmo assim, a pessoa ainda carrega o peso de um enorme medo de um novo relacionamento? É necessário ajuda profissional? Ou em 2 anos ainda é muito cedo? Olha, o divórcio, eu sempre digo isso, o divórcio é o momento mais difícil da vida de um adulto. É um tsunami emocional, é uma dor muito intensa e cada um vai vivenciar essa dor da sua forma. A perda pode ser muito grande. E às vezes 1 ano não é suficiente, às vezes 2 anos não é suficiente, às vezes 3 anos não é suficiente. Existem pessoas que passam muito mais tempo que isso. Mas aí já é um processo que precisaria de muito cuidado. Eu acho que 1, 2 anos é um tempo
razoável. Depois eu vou abordar aqui na próxima live, próxima semana, já estou prometendo para vocês, eu vou fazer uma live de como você conseguir recomeçar, começar um novo relacionamento. Como que isso pode ser feito, em que tempo, de que maneira. Sábado que vem eu já estou dizendo que já estou prometendo que eu vou fazer sobre esse tema. Mas cada um tem que ver. Se esse medo, se essa coisa está um pouco exacerbada demais, talvez seja a hora de procurar ajuda mesmo tendo passado 2 anos. Val, eu saí e vi que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que bom. GG, muito bom. Passei, superei, isso é ótimo, obrigado. Foi ótimo tudo que você falou. Nossa, eu que agradeço o seu comentário. Tá? Gente, muito obrigado. Já está meio tarde para o sábado, né? A minha live eu faço normalmente às 7 horas, mas eu tive um problema, eu só consegui entrar no ar às 9 e pouco, né? 9 e cacetada. De novo, olha, foi um prazer falar com vocês. Esse vídeo vai estar disponível. Esse vídeo, amanhã eu acho que eu coloco no meu canal no YouTube. Estou montando um canal no YouTube, Divórcio Suave. E eu só tenho que agradecer vocês que estão acompanhando, tá? Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário. Se for uma coisa muito específica, um caso muito particular de cada um de vocês, entra em contato pelo WhatsApp, 11 996 225 490, que aí a gente pode ter mais detalhes, pode ter uma conversa um pouco mais franca, e eu posso talvez ajudar vocês de uma forma melhor, tá? Muito obrigado, beijo para todos vocês, bom final de sábado e ótimo domingo, tá? Beijo.